Fala, Fogão! Fazia tempo que eu não gravava um vídeo assim pro canal pra gente poder interagir dessa maneira, né? Mas a minha digníssima deu uma dica super bacana. Vitor, domingo você não tem colocado conteúdo na hora do almoço. Faz o seguinte, faz um vídeo resumo da semana e dessa maneira você volta a interagir com quem não consegue acompanhar todas as lives do canal. Achei a dica super bacana, muitos de vocês acompanham o Fala Fogão desde lá de trás, quando a gente só tinha vídeo aqui, nem live existia no Fala Fogão. Então eu decidi fazer aqui esse quadro para a gente poder interagir, passar o resumo da semana e que semana especial para a gente poder começar esse quadro aqui no canal, né? Afinal de contas, foi a semana da mega live da mídia independente. Terça-feira, convidamos amigos e amigas aí da mídia independente para poder ver e comentar a entrevista que na semana anterior a gente gravou lá na Inglaterra com o John Textor, na base do Crystal Palace. Uma entrevista para lá de especial, ficou super bacana, muitas informações para lá de relevantes. Só que quem poderia imaginar que o John Textor aceitaria meu convite para poder aparecer aqui de surpresa na mega live da mídia independente? E não é que o homem apareceu. Obviamente isso gerou um alvoroço aí em todo mundo, né? A minha reação na hora da mega live fala por si só, a reação de todos os meus amigos aqui fala por si só. A galera do chat ficou assim, meu irmão, o que tá acontecendo? Simplesmente sensacional. John Textor falou sobre muita coisa importante, a repercussão foi gigantesca, TNT Esportes, ESPN, GE, Lance, UOL Esportes, tantos portais aí da mídia tradicional, dando crédito, né? Falando, olha, reunião de influenciadores, viramos até influenciadores, reunião de influenciadores, jornalistas com John Textor no canal Fala Fogão. Obviamente uma conquista que muito marca a gente aqui, né? Muito trabalho, muito empenho para poder fazer isso acontecer. Aconteceu e já já vou falar as principais declarações de John Textor nessa mega live da mídia independente. Só que antes de mais nada, temos que falar a respeito das especulações de mercado. Muito embora a janela de transferências, a segunda janela, só comece dia 18 de julho e vá até 15 de agosto, já tem vários nomes sendo especulados no noticiário do Botafogo, como por exemplo Eran Zahavi e Marçal, esses aí velhos conhecidos do nosso radar alvinegro, né? O Marçal, inclusive, está muito bem encaminhado, já tem até apartamento no Rio de Janeiro. Já o Eran Zahavi, falando no podcast estrangeiro, né, lá do exterior, logicamente, ele chegou e comentou que ainda não tem uma definição. A gente sabe que o Botafogo tem uma proposta muito boa para o atleta e agora cabe a decisão do jogador, né? Ele e sua família vão ter que decidir. Vão vir ao Brasil? Vai jogar pelo Botafogo? A torcida alvinegra fica na expectativa. Outros nomes que foram especulados ao longo dessa semana. O Lucas Leiva, volante revelado pelo Grêmio, que estava na Lazio da Itália. Também tem passagem por outros times do futebol europeu, como por exemplo o Liverpool. Já encerrou seu contrato e ele foi especulado tanto no Botafogo quanto no Atlético Mineiro. Mas o nome, em termos de volante, que mais ganhou força no Botafogo, digamos assim, Luiz Gustavo, que hoje tem contrato até junho de 2023 com o Fenerbahçe da Turquia, já passou por Bayern de Munique e tudo mais, e também foi especulado no Botafogo. A gente também teve o nome do Cebolinha. Lembra que na primeira janela o John Textor inclusive chegou a comentar que o Botafogo fez uma sondagem pelo jogador, inclusive achando um preço justo, mas o Benfica não quis negociar naquele momento. Pois bem, agora o Cebolinha está na lista de negociáveis do Benfica. E por conta disso a gente pode ver o Botafogo, quem sabe, fazendo um movimento aí para tentar a contratação do jogador. Por falar em especulações, vale aqui destacar que o John Textor na Mega Live, ele chegou e falou: o nosso comportamento na segunda janela de transferências vai depender daquilo que o Botafogo fizer no Campeonato Brasileiro nesse primeiro turno. Se a gente chegar na segunda janela com condições de brigar pelo título, uma vaga direta na Libertadores, vamos pisar no acelerador para poder reforçar o time de uma maneira diferente. Claro que ele usou uma expressão aqui do F, vamos pelo título. Você pode imaginar do que eu tô falando. O John Textor estava empolgado, né? E ele mesmo falou: eu tenho uma cabeça mais pensando como um torcedor nessa hora. Obviamente que ele não toma as decisões sozinho. A gente tem aí o Alessandro Brito, né, que é o diretor de scout do Botafogo, o André Mazuco, diretor de futebol, e o próprio Luiz Castro. São 4 pessoas que acabam tomando essas decisões. Mas John Textor, dependendo da colocação do Botafogo na tabela do Brasileiro, vai ficar empolgado. E aí a gente pode ter uma segunda janela de transferências simplesmente espetacular. A respeito de posições que o Botafogo está buscando, tem essa questão da lateral esquerda com o Marçal, centroavante com o Zahavi, pontas, tá? O John Textor falou sobre isso, que existe uma preocupação em relação às pontas do Botafogo, e a gente também pode ter um volante, um zagueiro, enfim, jogadores aí que podem chegar ao Botafogo na segunda janela.
quem quer que chegue, que faça um grande trabalho e que a gente consiga fazer uma temporada daquelas. Porque afinal de contas, uma boa temporada do Botafogo coloca a torcida cada vez mais animada. E por falar em torcida, o show que a nossa torcida tem dado, independente de ser em casa, de ser fora, é simplesmente espetacular. Por exemplo, diante do Curitiba, hoje, nesse domingo, no Couto Pereira, mais de 1.340 ingressos foram comprados antecipadamente. Podemos ter aí na casa dos 2.000 botafoguenses lá no Couto Pereira, empurrando a equipe em busca de mais um resultado positivo. Lembrando que como São Paulo já jogou nessa rodada e empatou dentro de casa contra o Ceará, em caso de vitória, o Botafogo dorme nessa 8ª rodada dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto bem importante, né? O jogo contra o Coxa vai ser um jogo complicado, muito embora o Coxa esteja com vários desfalques. Não tem a zaga titular, o Varley também não joga, o Egídio também não joga, o Aleph Manga também não e o Andrei também não. Andrei, inclusive, que teve uma lesão, vai passar por uma cirurgia e deve perder o restante da temporada pela equipe do Coxa. O Botafogo vai com o que tem de melhor nesse momento, né? Alguns jogadores aí não estão disponíveis, casos do Carly e do Sauer, mas de resto, todo mundo disponível ali, né? Aqueles que vêm jogando com mais frequência, para o Luiz Castro poder montar o time do Botafogo da maneira que ele entender ser a mais interessante para esse confronto. O Botafogo, que tem tido muita dificuldade na primeira etapa das partidas, já sofreu 6 gols dos 8 da competição só no primeiro tempo. Em compensação, quando entra a segunda etapa, o Botafogo tem mandado bem pra caramba. É o time que mais marcou gols na segunda etapa, ou seja, temos que ter um equilíbrio melhor. Os nossos resultados hoje estão aqui, mas o nosso desempenho pode melhorar. E obviamente os jogadores e o Luiz Castro vão fazer por onde, vão buscar evoluir para a gente poder equilibrar essa equação. O desempenho crescer, os resultados continuarem aqui em cima, o Botafogo indo muito bem nesse primeiro turno, podemos esperar uma janela de transferências lá em julho para lá de movimentada. Ainda falando sobre essa questão da torcida, a relação, né, torcida-Botafogo, a diretoria do Botafogo, através do sócio-torcedor, fez uma ação espetacular essa semana. O Camisa 7, quem for sócio Camisa 7, pode fazer check-in gratuito e levar um acompanhante de graça também para o jogo contra o Goiás. Esse jogo acontece na segunda-feira, dia 6 de junho, 8 da noite. É um horário ruim, todo mundo sabe disso, e o John Textor concorda com essa situação. Nesse sentido, a diretoria decidiu fazer esse tipo de ação, né? Coloca lá a galera para entrar de graça no estádio, faz esse esforço, traz o torcedor para dentro do estádio Newton Santos, até porque a gente está com uma grande média de público e esse incentivo é para dar uma resposta a esse horário ruim, para, por exemplo, os pais levarem seus filhos, né? Não é um horário legal para você levar as crianças e tal. Quando é um fim de semana da vida, por exemplo, você consegue ter, né, os pais levando seus filhos ali com mais tranquilidade, e o John Textor tem essa preocupação. Ele quer trazer para dentro do estádio Newton Santos a torcida mirim, né? A criançada aí de volta ao estádio, muito importante para criar esse vínculo. E por falar em estádio, meus amigos, John Textor tem um sonho. Ele já havia falado sobre isso anteriormente e voltou a falar tanto na entrevista que a gente gravou, quanto na mega live da mídia independente. Ele tem o sonho de ter um estádio. E sabe aquele papo de 25 mil torcedores, 25 mil lugares? Deixa pra trás isso daí. O homem agora tá mirando num estádio com 40 a 45 mil torcedores. Obviamente a torcida botafoguense fica feliz com isso. Vitor, quando que isso vai acontecer? John Textor não fez uma promessa, foi muito claro nas suas palavras. É um sonho, ainda não tem uma data, não tem promessa a ser feita em relação a isso. Mas sim, ele tem esse sonho de ver um estádio estilo Premier League, aquele estádio acanhadinho assim, ó, com muita pressão, a galera perto do gramado, né, podendo fazer aquela pressão no adversário. Quem sabe no nosso futuro não teremos esse tipo de situação. Mas enquanto isso, logicamente, o estádio Newton Santos é a nossa casa. E dessa maneira a diretoria do Botafogo vai buscando melhorar, incrementar a experiência dos torcedores no Newton, e a gente tem que tirar o chapéu para a diretoria, estão andando muito bem. Roda de samba, promoção de cerveja, os mascotes, biribiriba, enfim, a experiência no estádio tá diferente e a gente tem que elogiar. Outros pontos que a gente tem que comentar aqui a respeito dessa semana muito marcante, conforme eu disse, na mídia independente. O John Textor, tanto na entrevista quanto na Mega Live, comentou a respeito de estrutura. Centro de treinamento para base, centro de treinamento para profissional, tudo isso foi comentado. O Botafogo está buscando um terreno. O John Textor, inclusive, viu 4 a 5 locais para poder ver se é o local ideal para construir esse centro de treinamento. Por hora, a gente continua usando o espaço Lonier, mas para o ano que vem, a tendência é que a gente já tenha mudanças em relação a isso. O Lonier, de fato, deve ser um espaço para a categoria de base. O Botafogo vai utilizando nesse momento, num acordo com os Moreira Salles, porque o profissional precisa de um espaço
pra lá de adequado. Não é o que a gente tinha, por exemplo, no campo anexo do estádio Newton Santos. Todos vocês sabem muito bem disso. Quem vai treinando no campo anexo é a equipe B, que por hora não tem nem previsão do Brasileiro de Aspirantes. A CBF decidiu, né? Não sei se vamos fazer, porque se compensa, não sei o quê. E o John Textor ficou incrédulo em relação a isso, não acreditando que a Federação Brasileira, logicamente, está pensando em não desenvolver esse campeonato. Vários jogadores foram contratados pelo Botafogo para a equipe B, justamente uma equipe de desenvolvimento, para a gente poder continuar revelando talentos além do sub-20, mas a CBF está dificultando. Fato é, se não tiver o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, John Textor vai dar um jeito para os jogadores do time B conseguir disputar partidas, porque são atletas profissionais que têm que jogar. Outros assuntos importantes aqui em relação às falas do John Textor foi a respeito da chegada de Tom Glick na Eagle Holdings. Tom Glick, um dirigente importantíssimo a nível mundial, né, no futebol, não só no futebol, um dirigente que passou por beisebol, basquete, foi CEO, por exemplo, do Derby County, um time da Inglaterra, foi diretor comercial de operações do Manchester City, do City Football Group, que é o grupo aí que coloca dinheiro no Manchester City em outras equipes do futebol mundial, inclusive o City Football Group está querendo vir para o Brasil, houve uma especulação aí em relação ao Bahia, o Atlético Mineiro, mas o Tom Glick, profissional mega renomado, mega qualificado, chegou na Eagle Holdings. E segundo o próprio John Textor, ele vai dedicar um montante de tempo assim considerável ao Botafogo, e outras pessoas nesse mesmo nível profissional de qualidade também devem chegar. Isso porque uma das perguntas que a gente fez para o John Textor na entrevista lá na Inglaterra era justamente a importância desses profissionais. E o John Textor tem um plano muito claro na sua cabeça. Traz esses profissionais capacitados, faz o Botafogo realmente ter uma equipe de gestão, esse extracampo muito forte, porque o Botafogo tem planos globais. A gente sabe que o Botafogo realmente, através do John Textor, vai ganhar muito em escala global, e o John Textor não está olhando só para o mercado brasileiro, ele quer a estrela solitária brilhando em todos os lugares. Claro que para a gente ter esse projeto global, dentro de campo as coisas também precisam acontecer. Classificação para Libertadores, ganhar uma Libertadores, disputar um Mundial de Clubes, tudo isso pode ter certeza está no horizonte do Botafogo. Não vai ser da noite para o dia, claro, mas a gente vai caminhar e tudo será feito no extracampo para que dentro das quatro linhas o resultado venha e a torcida botafoguense vai ficar feliz da vida em relação a isso. Uma última questão que vale destacar aqui nesse vídeo é justamente quando o John Textor fala sobre a integração base profissional. Normalmente, a gente vê ali a torcida botafoguense muito na expectativa, a gente tem que ter uma integração e tudo mais, e o John Textor falou sobre isso, dizendo que idealmente o lado mais velho da sua categoria de base, ele treina numa mesma estrutura, no mesmo local da sua equipe principal. Afinal de contas, são os jogadores que vira e mexe, são puxados para treinar com os profissionais. Então a gente pode ter, de repente, uma estrutura abrigando sub-20, sub-23, que é o Botafogo B, e o profissional, e a parte mais nova da nossa categoria de base, sub-17 para baixo, de repente numa estrutura à parte. Claro que o John Textor adoraria, por exemplo, que todo mundo ficasse numa mesma localidade, mas não está encontrando terreno grande suficiente para você poder ter 8, 10 campos de treinamento, fora toda a estrutura que é necessária. O Lonier vai ficar com a categoria de base, o John Textor foi bem claro em relação a isso, concordo com a visão de Moreira Salles de que ali é um local de desenvolvimento dos garotos, inclusive com educação. Ponto muito importante que o John Textor faz questão de destacar, o Botafogo vai ter uma escola de referência na sua categoria de base. Então ele está de acordo com essa visão de Moreira Salles, vai conversando com os irmãos Moreira Salles justamente para poder acertar esses detalhes, e enquanto isso vai buscando também um terreno tanto para a construção do centro de treinamento, quanto, quem sabe, para a construção de um futuro estádio. Lembrando, não é uma promessa, é um sonho a questão do estádio. O fato é, a realidade, que teremos um centro de treinamento de altíssimo nível. A visita lá na base do Crystal Palace, cara, vocês não têm ideia. Parece um hotel de luxo, o centro de treinamento da base do Crystal Palace. Uma das primeiras coisas que o John Textor nos falou quando a gente estava por lá é: o Botafogo tem que ter isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui no Brasil. Ou seja, o plano é ambicioso, audacioso e o John Textor é categórico. Queremos ser um dos principais, se não o principal recrutador do Brasil e do futebol sul-americano. Amigos, o futuro é glorioso, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Hoje temos Botafogo e Curitiba. Claro, a gente tem que se preocupar com o presente, mas quando a gente olha pra frente, a alegria que aqui, aquece o coração é algo impressionante. Eu não sei vocês, tô empolgado pra caramba, porque o que a gente vai ter pela frente no Botafogo é uma transformação
nunca antes vista no futebol brasileiro. Mas lógico, o presente precisa ser vitorioso. Então vamos agora enfrentar o Curitiba, buscar esse resultado e tomara comemorar 3 pontos na tabela de classificação, se mantendo firme no bloco de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Por hora é isso, Fogão. Primeiro vídeo aqui desse quadro Resumão da Semana Alvinegra. Espero que você tenha gostado. A gente vai fazer isso aqui todo domingo na hora do almoço e eu conto com a presença e o prestígio de vocês mais uma vez. Se você não viu a resenha que a gente teve com o John Textor na mega live da mídia independente, acompanhe, vou colocar na descrição o link, o card está aqui em cima também, assim como o vídeo da nossa entrevista lá na Inglaterra com o John Textor. Foi simplesmente espetacular, toda legendada, toda bonitinha, para você ficar atualizado sobre os planos ambiciosos de John Textor pro Glorioso. Um grande abraço e até a próxima.